Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que vai muito além de papel e tinta. É uma história sobre a voz, sobre a memória e sobre uma arte que consegue unir comunidades inteiras. Essa é a incrível jornada da literatura de cordel do Brasil. E para começar, essa citação já diz tudo. Antes de qualquer folheto ser impresso, a tradição do cordel já existia, na palavra falada, cantada, guardada na memória. É uma cultura inteira que foi construída em cima do poder da oralidade. Então, o que é, afinal, a literatura de cordel? Bom, imagina uns livretos bem pequenos, mas recheados de histórias épicas, de romances, de sátiras. O nome cordel vem literalmente dos cordões, dos barbantes, onde eles ficavam pendurados para vender nas feiras. Era um jeito genial de deixar a literatura ali ao alcance de todo mundo. E o objeto que está no centro de tudo isso é o folheto. É uma coisa simples, sabe? Impresso em papel barato, com as capas coloridas bem vibrantes. Ele não foi feito para ficar numa estante pegando poeira, não. A ideia era que ele fosse lido, compartilhado, passado de mão em mão até literalmente se desmanchar. Agora a gente entra na história de uma gráfica que se tornou uma verdadeira lenda, a tipografia São Francisco. E para entender essa gráfica, a gente precisa conhecer o homem por trás dela, José Bernardo da Silva. A trajetória do José Bernardo é impressionante. Ele chega em Juazeiro do Norte, funda sua pequena gráfica e em 1949 dá um passo de gigante. Ele adquiriu um acervo enorme de obras. Esse momento foi o que transformou a gráfica dele numa das mais importantes do Brasil. Mas o mais fascinante era a motivação dele. Segundo a neta, ele não era só um vendedor. Ele tinha uma curiosidade que não acabava mais. Ele viu ali uma chance não só de vender as histórias, mas de criar elas, de dar forma e vida para elas. Só que a história da tipografia São Francisco não é a história de um homem só, não. Existia uma força ali, muito poderosa e muitas vezes invisível, que era o verdadeiro motor por trás do sucesso da gráfica. Fica a pergunta então, quem é que estava de fato ali, no comando, fazendo o negócio prosperar dia após dia? E a resposta é a matriarca da família, Dona Ana Vicência. Numa época em que os papéis de gênero eram super rígidos, ela quebrava completamente esse molde. A descrição que dão dela é ótima. Não era uma mulher de cozinha, mas sim uma mulher de comércio. Era ela que cuidava do dinheiro da logística, o cérebro da operação. Isso mostra bem como a gráfica era, na verdade, uma extensão da casa. Vida e trabalho eram a mesma coisa. As filhas, as netas, elas não eram só espectadoras, não. Elas estavam na linha de frente, montando texto, imprimindo, dobrando e vendendo os folhetos. Era um negócio familiar, coletivo, de verdade. Bom, vamos ver um pouco de como esses folhetos ganhavam vida. O processo todo era uma arte que misturava texto e imagem de um jeito único. Cada folheto era um trabalho feito com muito cuidado. Primeiro, a composição. Cada letrinha era colocada no lugar à mão. Depois, vinha a famosa xilogravura, a arte de esculpir a imagem da capa num pedaço de madeira. E, por fim, a impressão e o acabamento, um processo totalmente artesanal. E essa arte da xilogravura não era uma coisa só. Existiam estilos regionais bem diferentes. A escola de Juazeiro, por exemplo, usava umas linhas fininhas, detalhadas, quase um desenho arranhado. Já a escola de Caruaru, que ficou famosa com artistas como J. Borges, usava formas mais limpas, mais chapadas, que eram perfeitas para depois colocar cor. Agora, a gente volta para o nosso ponto de partida, a voz. Como é que o folheto impresso se conectava com essa tradição oral, com a memória das pessoas? É muito importante entender isso. Para muita gente, a experiência do cordel não era uma leitura silenciosa individual. As histórias eram lidas em voz alta, eram cantadas nas feiras, nas casas, as pessoas memorizavam e elas viravam parte de uma biblioteca interna que podia ser acessada a qualquer momento. Para se ter um gostinho, houve só o começo de um dos cordéis mais famosos, o Romance do Pavão Misterioso, do jeito que foi recitado de memória por um colaborador da pesquisa. A musicalidade é nítida, né? A história vai se desenrolando com ritmo, com drama. Mesmo sem o texto na mão, quem escuta é completamente levado para dentro da história. Era assim que a maioria das pessoas vivia esses contos. E essa reflexão final é muito poderosa. A história não estava só na memória, ela vivia dentro dele. Ele conseguia ler o livro inteiro na própria mente. Isso é uma prova de como essas narrativas se tornavam parte da identidade da pessoa. E qual o tamanho do alcance disso? Estima-se que só a história do Pavão Misterioso vendeu mais de 4 milhões de cópias. 4 milhões.
É um número assim impressionante, que mostra quão fundo essa cultura estava enraizada na vida das pessoas. E então, o que aconteceu com essa tradição toda? Será que ela sumiu com o tempo? Muito pelo contrário. Ela se transformou. O caminho não foi nada fácil. Depois que o José Bernardo faleceu, a gráfica passou por um perrengue, funcionando em lugares improvisados, precários. Foi a dedicação dos artistas e da comunidade que manteve a chama acesa, que não deixou a tradição morrer. E toda essa resiliência valeu a pena. Hoje, a antiga gráfica é um centro cultural. E a arte da xilogravura, bom, ela explodiu para muito além dos folhetos. Ela está por toda parte, em sandálias, em canecas, até em coleções de alta costura. Virou um verdadeiro ícone da cultura visual do Brasil. E o ponto principal é exatamente este. A cultura do cordel não é uma relíquia. Ela não está sobrevivendo. Ela está viva, pulsante, evoluindo e dialogando com o mundo de hoje. Ela está totalmente inserida no nosso tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história do cordel mostra o poder de um objeto físico, de uma voz que é compartilhada, de uma memória que é coletiva. Talvez, nesse nosso mundo tão digital e passageiro, seja exatamente isso que dá uma história a sua verdadeira alma.